Essa noite eu quero dar continuidade um pouco aí à palavra da pastora hoje pela manhã, falando sobre salvação. Essa palavra foi muito gostosa. Como o pastor disse pela manhã, você que esteve aqui no próximo, não falta não. Foi muito bom. Fomos tremendamente edificados. O meu dia foi tremendamente edificado. E Deus começou a falar comigo de uma forma poderosa. Hoje eu quero falar com vocês sobre o resultado da cruz. Aleluia. Qual é o resultado da cruz para a igreja dos dias de hoje? Qual é o resultado da cruz na sua vida, para você que está aqui, para você que está em casa? Qual é o resultado hoje daquela cruz? Qual o resultado de todo esse preço? Porque eu quero conversar com você. Há resultado? Está tendo resultado para a igreja de hoje? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Queria que você que trouxe a palavra pudesse abrir comigo no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Nós vamos passear um pouco aí, você se sinta bem rápido, porque o tempo rude. Aleluia. Colossenses, capítulo 1, versículo 20, está escrito o seguinte: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Versículo 21. A vós também, que outrora eras estranho e inimigo do entendimento pelas vossas obras. Versículo 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Eu quero ler novamente esse versículo. Agora, contudo, versículo 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Jesus, quando veio à terra, havia um propósito muito grande, que é o da reconciliação. O homem estava afastado de Deus, o homem estava longe de Deus, e havia um propósito de nos trazer de volta a comunhão, nos trazer de volta a reconciliação, nos dar a vida, porque estávamos outrora. Primeiro eu quero falar sobre o que é a morte. Ele fala que através da separação. Morte é separados totalmente. Quando alguém morre, ele está totalmente separado. Acabou. Você não vê essa pessoa mais. O propósito do diabo é exatamente esse: nos separar, nos fazer ficar longe de tudo o que é Deus, de tudo o que significa a ação de Cristo, de tudo o que significa Deus. Então a morte é separação total. Ela nos separa. Através da morte vai haver no momento em que Jesus se entrega, os nossos pecados estão sobre ele. A palavra vai dizer que uma nuvem, ele olha para o céu e diz: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento ele não, o único momento, irmãos, me dói, porque eu sei que aquele momento da separação do pai com o filho foi por causa do meu pecado. Momento em que dói, eu penso em Jesus assim. Ele nunca se separou do pai, nunca. O pai estava sempre com ele, ele sempre estava com o pai. Mas naquele momento, ele olha para os céus e olha para o lado, fala: Pai, por quê me desamparaste? Momento de grande dor. Eu acho que foi a maior dor de Jesus, foi naquele momento olhar para os céus e não conseguir ver o Pai. Eu fico pensando em nós. Será que essa dor não tem que existir também em nós? Quando você olha, quando você está orando e não consegue sentir a presença, quando você não consegue olhar para os céus e
está agindo, o que ele está fazendo, não consegue sentir a presença dele. A igreja precisa sentir isso. Quando você orar, quando você estiver no particular com Deus e não sentir a presença dele, tem alguma coisa errada. Porque ele nos reconciliou. E assim como a palavra vai dizer, ele nos reconciliou, ele nos deu agora, ao contrário. Agora ele trouxe a vida, e a vida é o quê? É o total e livre acesso, é nós estarmos totalmente em comunhão com ele. Agora, através do preço, Jesus nos reconcilia, Jesus nos traz de volta a estar com ele, Jesus está nos de volta à comunhão, que outrora os homens deixaram de ter. Olha comigo no livro de Ezequiel, capítulo 36, vamos ler lá. O que vai dizer o livro de Ezequiel? A profecia que Ezequiel, através do profeta, Deus faz ao povo. Olha para você ver. Ezequiel 36, 26 e 27 está escrito assim: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vocês espírito novo, dentro de vocês um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Versículo 27. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei as minhas ordenanças e as observeis. Essa é a igreja que estava então determinada a ser formada através da reconciliação. Essa é a igreja que agora, cheia do Espírito, andaria totalmente reconciliada, andaria totalmente na palavra, andaria totalmente nos mandamentos, andaria em temor. Essa é a igreja do resultado que haveria de ter com a ação do Espírito. Esse não é o resultado do Espírito? O resultado do Espírito é esse: convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Quando isso não acontece, há resultado da cruz, há o resultado do preço. A ação do Espírito, ela é real. E com a morte, vamos ver que exatamente essa reconciliação, que exatamente essa condição que Jesus quer gerar na igreja, em mim e em você, nos dá um novo coração, nos dá, formar em nós um novo tempo, um novo ser, fazer com que nós sejamos então o que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, põe aí para mim. Olha só: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Amém. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Andar em novidade de vida. Hoje eu estava falando isso há um certo tempo. Você anda na rua e não consegue mais perceber quem é crente e quem não é. Isso dói. Isso dói, pastor. Dói você andar na rua e não ver uma pessoa com uma ação diferenciada, cristã. Dói você não ter esse resultado no mundo, que é fazer a diferença. Como nós fazemos a diferença? Vós sois um povo separado, eleito, sacerdócio santo. Nós não somos iguais, não devemos ser iguais, não vamos ser iguais, porque não pertencemos a este mundo. E quando se fala de reconciliação, está se falando de transformação plena. A vida é isso, a vida é a transformação plena. É o que a pastora estava falando hoje de manhã, é a realização total através da obra e da ação de Deus e do seu Espírito na nossa vida. Aleluia. É quando eu oro e Ele dos céus ouve a minha oração, e lá no céu Ele olha para a terra e fala: não,
pastor Roberto está orando, e eu preciso realizar sobre a vida dele o que ele me pede. Sabe por quê? Porque Deus não resiste. E Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Eu serei achado de vós e vou mudar. Sabe o que está acontecendo? Às vezes a transformação não está sendo plena, porque não há uma entrega total. Meu Deus. Eu parei para pensar nisso. Eu perguntei a Deus: Deus, por que não há uma transformação plena? Do resultado, que é todo esse amor que o Senhor realizou em nós e através de nós. Por que essa não há? E você olha hoje e você fica meio que perguntando: o que está acontecendo? A apostasia dos últimos dias chegou. A Bíblia vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Porque iniquidade quer dizer contrários. Sabe por quê? Porque hoje são muitas falas diferentes, deturpando completamente o que é a verdade. E as pessoas começam a andar atrás disso, de pessoas que não sabem o que estão dizendo, o que estão falando, e acaba falando um monte de heresia, um monte de coisas que tira. Olha aqui, olha, vou falar com você um negócio. Eu falei isso, não sei se eu falei isso aqui, mas eu vou falar com você. Em nome de Jesus, se você tem alguma dúvida acerca da palavra, acerca de qualquer coisa do reino, você tem pastor. Você tem pastor para tirar a dúvida. Para de ser pastoreado pela internet, irmão, no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a internet vai pregar preceitos, ou seja, doutrinas que não são essas. E aí você vai entrar em conflito com o seu pastor, com a sua igreja. Você vai entrar em conflito com tudo aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui: eis que levantarei pastor segundo o meu coração, para vos pastorear. Eu glorifico a Deus todos os dias pela vida do pastor Roberto, porque hoje eu posso dizer: eu sou pastoreado. Mas eu sofri hoje, e desculpa a voz engasgou, mas é porque dói um pouco. Por quê? Porque a ação de homens me tirou por muitas vezes esse direito de ser pastoreado, pastor. Porque eu fui combatido, e não me deram essa oportunidade. Eu também comecei então a entender: Deus, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mas nós precisamos de um pastor aqui, que nos apacente, que esteja conosco para nos dar a palavra no momento que precisa. A igreja, ela hoje está dando a reveria, sabe por quê? Porque não está entendendo, não está conseguindo entender a direção que Deus tem dado, porque não anda segundo aquilo que o pastor determina. É uma verdade, irmãos. E aí nós vamos perdendo tudo isso, porque o nosso coração passa a ser um coração de pedra e não de carne, não um coração transformado. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, ó: o coração transformado é um coração obediente. É um coração que fica aí com tudo questionando, questiona tudo, questiona todo. Isso não é um coração obediente. Já viu aquilo que se não faz o que eu quero, para mim não serve? Não é por aí não, irmão. É necessário. Aquilo que é necessário é o que precisamos fazer, segundo aquilo que é a vontade de Cristo Jesus para nós. Porque Ele nos ensinou, e a palavra vai dizer isso. Ele vai dizer lá em Efésios capítulo 4,
Olha o que vai dizer aqui, Efésios capítulo 4, versículo 22 ao versículo 24, vamos ver lá. Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22. Aleluias. Olha o que está escrito: e despojai-vos quando ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo: e vos renova no espírito da vossa mente, e vos revestimos o novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Esse é o resultado da cruz, é ser revestido desse novo homem, desse novo tempo determinado por Cristo, através da ação do Espírito em mim e através de mim. E aí eu comecei a perguntar a Deus por quê, o que está acontecendo com a igreja de hoje. Ele falou: está faltando a ação do Espírito. A busca pela ação do Espírito está sendo muito rasa, muito... Por quê? Porque não está havendo comunhão. Tem pouca comunhão, pouca oração, pouca entrega, pouco estudo. Eu gosto de, vou falar com você, eu gosto de ir em casa visitar, eu levo Bíblia não. Eu gosto de chegar lá, pastor assim, irmão, presta sua Bíblia. Pelo amor de Deus, não fala comigo, peraí que eu vou procurar, não, que eu vou te tirar. Se você vai procurando, você não lê. E crente tem que ler. Isso aqui é o nosso instrumento de fé. A fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. E por que andamos sem fé? Porque nos contentamos com o culto de domingo, tá bom? O culto de domingo, uma palavra, e quando o pregador é o fulano. Quando o fulano vai pregar, eu estou lá. Porque o fulano é de Deus, não se clama não. Espera aí, irmãos. O Senhor tem os seus instrumentos, e Ele fala com cada um segundo lhe convém. Glória a Deus. Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Menino, pastor, eu estava uma vez, irmãos, que eu testemunho um pouco do ônibus chorando, sentindo uma dor tão grande. Sabe aquele momento que você precisa de um abraço de Deus, pastor? Eu sentado, passando por um momento de adversidade da minha vida. Eu falei: Deus, você não está. E sentou uma pessoa que estava meio bêbada do meu lado, e me viu chorar. Ele olhou para mim e falou comigo assim: eu posso te dar um abraço? Eu olhei para ele assim, ele falou assim: sabe por quê? Eu vejo que você é um homem de Deus, e Deus mandou te dar um abraço. Uau! Acho que eu chorei tanto na minha vida, abraçado com aquele homem. E eu disse assim: o Senhor hoje te liberta. E ele chorou comigo. Eu chorando a dor dele, ele chorando a minha. E aí nós queremos questionar a maneira de Deus agir. Sabe por quê? Por isso que a igreja hoje está assim, um relacionamento superficial. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero que seja da minha maneira, do meu jeito. Os discípulos vão dizer assim, Deus vai, hoje de manhã a pastora está falando assim: mostra-nos o Pai. Aliás, sou pastor que pregou aqui, falou: mostra-nos o Pai. Eu estou com vocês, e vocês ainda não conseguiram perceber, porque eles queriam algo a mais do que já estava sendo oferecido, e ali já estava sendo, às vezes é assim, Deus está te oferecendo tudo, e você quer o nada, porque você quer o que está segundo o teu coração. Deixa eu dizer para você: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas.
enganoso no nosso coração. Por isso nós precisamos nos render, por isso nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Mas de que maneira nós vamos estar atentos à voz de Deus se não nos rendemos, se não nos colocamos à disposição? Precisamos entender, estar em entendimento do conhecimento pleno. E esse conhecimento pleno só vai haver se houver comunhão. Se você começar a orar, se a igreja começar a orar, se a igreja começar a pagar preço, se a igreja começar a ler a palavra, se a igreja começar a ouvir a voz de Deus e andar segundo a tua vontade, e aí a realização será sobrenatural, plena, total. Sabe por quê? Porque se creres, verás a minha glória. Precisamos crer. Não é uma coisa, às vezes achamos que servir a Deus é uma coisa difícil, complicada. Não é, não. Sabe por quê? Porque aquilo que era difícil e impossível para nós, Ele já fez. Você não entendeu? Deixa eu falar para você. Aquilo que é impossível, está sendo difícil para você, Ele já fez. A vitória já é sua, já é minha. Já é nossa vitória. O que precisamos é tomar posse dela. O pastor fala muito aqui. Vamos tomar posse. Mas é tomar posse mesmo, sabe por quê? O justo vive pela fé. O que é fé? A pessoa está olhando para você assim, não está entendendo, você está assim, e ela está assim, o que esse cara está arrumando? Está doido? Não está doido, não, é fé. Porque não se explica, é algo que se vive e se realiza através da minha ação por ela. Está precisando disso, o povo agir mais, parar de tentar explicar menos, buscar menos explicação e viver mais, porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios, o apóstolo Paulo vai escrever isso. Segundo o poder que opera em você. Qual é o poder? Qual é o resultado? Porque o resultado da cruz é a fé. A fé. Eu não estou vendo, mas você não está vendo? Não esquenta não. Mas eu estou vendo para mim e para você. Que enquanto você está aqui no natural, eu estou no sobrenatural, olhando no céu, você não sei lá. Tudo bem. Quem está vindo? Calma aí que você vai ver a bênção chegando. E você passando por luta. Irmãos, quantas vezes eu já fiz isso? Eu estava uma vez pregando na igreja. E aí quando eu comecei a ministrar, Deus me mostrou um demônio abraçando a minha casa. Eu olhei naquele momento e falei assim, que é isso, Deus? Manda a igreja orar. Eu falei, Senhor, manda a igreja orar. Eu falei, tá bom, o Senhor está mandando. Eu parei a pregação, irmãos, levanta aí, vamos orar comigo, interceder pela minha casa. Eu vi um demônio abraçando a minha casa lá e Deus mandou interceder. Pega suas mãos lá para a minha casa, vamos orar por ela. Orei e continuei a ministrar. Passou 5 minutos, estou vendo um corre para cá, corre para lá, e eu sem entender, e eu pregando, e o corre para lá, corre para cá. Eu chamei o fica, o que está acontecendo? Ele virou para mim e falou assim, pastor, sua casa está pegando fogo. Eu falei, o quê? E já foram lá? Já. Então, irmãos, fica sentado aí. Sai ninguém não, vamos continuar a palavra. Sabe por quê? Porque pela fé já colocamos Deus em ação. Descansa aí, irmão. Vamos continuar aqui. Pergunta a minha esposa. Vamos continuar aqui, irmão. E todo mundo se espera. Só todo mundo correndo. Alguns foram lá e eu continuei ministrando. Quando eu terminei, eu falei, e aí? O pastor, a minha máquina de lavar desligada da tomada e o tanquinho. Pegou fogo do nada, derreteu de virar uma bola. Tinha um armário de madeira desses de
madeira imprensada em cima dos dois, assim, que eu guardava material dele, estava cheio de material dele. O fogo pegou ali, e era o telhado, a minha sala tem um forro de PVC e o telhado. Se o fogo passa, ele ia pegar no PVC, queimar a casa inteira. Aquele armáriozinho, por baixo, ficou pretinho, mas não pegou fogo e não deixou o fogo passar para dentro da minha casa. Derreteu a máquina, derreteu o tanquinho, mas o fogo não queimou a minha casa. Aí eles chegaram lá e falaram: pastor, que isso, Deus é lindo. Os irmãos começaram a falar assim: irmão, sabe como é que chama isso? Fé. Fé. Se orou, colocou na mão de Deus, descansa, porque se Ele não puder fazer, nem você nem ninguém vai. E aqui, deixa eu te dar uma notícia: se acontecer, é porque Ele permitiu. E a palavra em 1 Coríntios vai dizer assim: ó, não vem sobre vós tentação senão humana, fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que possais suportar. Antes, com a tentação, Ele te dá o escape para que você possa suportar. Deus é tão tremendo que Ele é um Pai que cuida. Diz isso para o irmão casado: Deus é um Pai que cuida. Mas precisamos ser transformados. E essa transformação vem exatamente. Eu vejo um homem, que é Paulo, que conhecia tudo. É como a igreja de hoje, mas não tinha ainda conhecido Jesus. Ele ainda não tinha tido aquela comunhão, aquele momento com Jesus. Quando ele tem naquele momento com Jesus, ele olha para Jesus e qual a primeira coisa que ele faz? Eu não sabia que era o Senhor. Eu não sabia. E ele se rende. Naquele momento a vida dele foi alcançada de forma sobrenatural. E ele foi transformado. Ele tinha um conhecimento, mas ele não tinha revelação. Às vezes é assim, irmãos. Eu vejo muito isso, eu tenho orado muito isso para Deus. Deus traz revelação para o teu povo através do teu Espírito. Quantas pessoas que você vê desviadas? Que conhece. E por que não foram ainda transformados? Porque não tiveram a revelação. Tiveram conhecimento. E o conhecimento, ele às vezes traz conflito, se não houver direção. Sabia disso? Pois é. Se não houver direção, conhecimento traz conflito, porque você começa a entrar em guerra com algumas questões, com algumas coisas que você não consegue entender, e só vai conseguir se orar. Vou te dar um conselho: quando você tiver dúvida, ora e busca a direção do seu pastor. Não é na internet, não. É do seu pastor. E nem de pastor nenhum. Porque ninguém vai te direcionar melhor que o seu pastor. Ninguém. Porque ele é o canal de bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa. Por isso, amados, nós precisamos entender toda a plenitude desse amor. Entender que a igreja hoje ela vive um conflito. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, põe para mim versículo 18, já estou terminando. Romanos capítulo 7, versículo 18. Olha, ele vai falar sobre esse conflito que a igreja hoje eu creio passa. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. O efeito querer fazer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este pratico. Ora, se não faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que mesmo
querendo fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento. E me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala, ó, olha aqui, ó, versículo 25. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Digam, graças a Deus. Por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com meu entendimento, siga a lei de Deus, mas comentar-me a lei do pecado. Irmãos, essa foi a guerra de Paulo. Essa é a guerra de hoje, para que toda esta ação, para que o resultado da cruz possa haver na minha e na sua vida. É a luta de você com você mesmo, com aquilo que você deseja, com aquilo que é preciso, e você começa a lutar. O que eu faço? Mas eu sou fraco. Em Cristo Jesus sois mais que vencedor. Você tem dentro de você, e aí está aquilo que o Senhor nos deu como presente, o Espírito Santo, para que quando você estiver fraco, ele entrar em ação e te dá a vitória. Para que quando você não puder, ele dizer, eu posso, eu vou fazer. Pode ser para Deus, pode. Por quê? Porque o Espírito, ele precisa disso. Nós precisamos colocar ele na direção. Esse é o resultado da fé. Senhor, que a direção do meu dia esteja